Graça e paz, igreja, graça e paz, povo do avivamento. Retornamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite, mais uma rede de família, mais uma vez, para que nós possamos juntos buscar a presença de Deus. E eu peço hoje, em nome do Senhor Jesus, que a palavra possa falar ao teu coração poderosamente em nome do Senhor. A palavra do Senhor Jesus fala: vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Ou seja, não importa o que nós estamos passando em nossas vidas, precisamos correr para Jesus. Não importa a dificuldade que estamos vivendo, precisamos correr para Jesus. Quem pode preencher o vazio do nosso coração é Jesus. Quem pode nos ajudar no momento de maior dificuldade é Jesus, porque a palavra do Senhor fala que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza no momento da adversidade. Hoje eu estou aqui com muita honra para chamar o ministrante dessa noite, que vai ser usado por Deus nesse lugar. Mas antes eu queria fazer uma oração com você. Feche teus olhos. Senhor Deus, eu entro na tua presença. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que seja o Senhor derramando da tua graça sobre nossas vidas. Opera, Pai, de uma forma sobrenatural. Senhor, permita que nós venhamos receber de uma maneira especial da Tua palavra, desse alimento, Pai, que nada que nos desprenda, Senhor, ou seja, que nada que nos prenda, nada que venha tirar o nosso foco, hoje possa nos atrapalhar, que caia por terra todo impedimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra nossa mente, Pai, o nosso coração, para que nós venhamos vivenciar as promessas que o Senhor tem para nós. Eu peço hoje, em nome do Senhor Jesus, usa, Pai, usa o Teu Filho nessa noite, fale aos nossos corações e transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, muda a nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Já lembrando você, toda quarta, 19h30, sábado às 19h30, domingo às 19 horas, até a segunda ordem. Estaremos aqui nesse cronograma até que algo venha mudar e nós sejamos comunicados disso. Estaremos com as lives buscando a presença de Deus e ministrando a palavra do Senhor. É com muita honra que eu chamo aqui o discípulo abençoado da minha geração, um homem de Deus, o Alexandre Silva. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Aplauda o Senhor Jesus, pois Ele é merecedor de toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus. O Alexandre tem sido um líder abençoado, um homem de Deus que tem buscado, que tem crescido, está sendo discipulado aí 12 dias com o nosso pastor, e eu creio que tem sido de grande bênção, e que o Senhor use a tua vida poderosamente nessa noite. Eu quero que você saiba que é uma honra ter você como discípulo, e vai ser mais uma honra ainda o dia que eu ver você sendo levantado a 12. Que o Senhor te use poderosamente, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus venha falar com vocês essa noite. Que o Senhor venha tocar os corações essa noite. Eu estou passando esses 12 dias lá. O pastor fez uns propósitos com a gente, não só com a gente, mas com a igreja toda, não é? E isso é bênção para nossas vidas. Alguém me perguntou: o que você faz aí? E eu falei: eu estou aprendendo a me tornar aquilo que Deus quer para mim. E que você essa noite venha aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer para você. O meu tema de hoje se refere ao amor e o perdão de Deus. Tema que foi tirado de um livro, mas que é um aprendizado e nos ensina muito sobre a palavra de Deus. Você essa noite esteja preparado para receber um pouco dessa palavra. Que o Senhor venha me usar essa noite para trazer não só da sua presença para a sua casa, para o seu ministério, para a sua igreja e para a sua família, para a sua vida. Eu gostaria de ler um versículo hoje que fala sobre advertências, fala sobre muitas outras coisas, mas ele me direcionou novamente ao mesmo livro que eu estava lendo. Tem muitas referências, mas eu não vou me demorar essa noite. Eu vou ler para que vocês entendam do que eu estou querendo falar.
E o tema se relata sobre amor e perdão de Deus sobre as nossas vidas. Vocês que podem essa noite, abram suas Bíblias aí na sua casa, vejam a mensagem, vejam um texto, mas vejam as referências que vocês vão estar recebendo essa noite. Não se enganem e não deixem que o mundo engane vocês. Fala em Provérbios, capítulo 6, versículo 20. E todas as vezes que a gente lê, aquele que conhece o Senhor, aquele que sabe como o Senhor o trata intimamente, sabe o que é ser filho do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: filho meu, guarda o meu mandamento, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. O versículo 21 fala: ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Por que o Senhor falaria isso esta noite para você? Por que te chamaria de filho esta noite, mais uma vez? Por que pediria para que guardasse os seus mandamentos? Porque sabe o quanto Ele te ama. Ele sabe porque te chama de filho esta noite. Ele sabe esta noite que Ele se faz presente aqui por um motivo, por uma razão. Ele se faz presente na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua família esta noite. Não deixe o Senhor longe de você. Traga-o para perto de você sempre. Não se abale pelas dificuldades, pelos problemas. Diga: Senhor, esteja onde eu estiver, esta noite eu quero sentir a tua presença. Eu quero ter do teu amor, do teu perdão sobre a minha vida. Faz-me, Senhor, entendedor da tua palavra. Me renova no meu espírito, no meu íntimo esta noite. Traz para mim o renovo espiritual que eu preciso. Traz para mim o perdão que eu preciso esta noite. Me ensina a perdoar aqueles que têm me julgado de mal forma. Ensina-me a perdoar todas as vezes que o meu coração quiser sentir esse maravilhoso amor da tua presença. Em Romanos capítulo 13, versículo 8 fala: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Muitas vezes é difícil amar o seu próximo, porque você não consegue perdoá-lo. Mas esta noite eu quero que você aprenda o que é o perdão. A palavra perdoar fala assim: perdoar significa limpar a lousa. Perdoar é cancelar uma dívida. Não tenha dívidas nesse mundo. Aprenda que o perdão é a melhor forma de te levar ao céu, de te trazer a presença de Deus, de trazer toda a verdade, a razão e a justiça. Não deixe se enganar. Não torne-se um homem ou uma mulher rancorosa. Não guarde mágoas no seu coração. Porque o Senhor, quando fala a verdade, Ele nos liberta. Ele fala a verdade para que nós venhamos aprender que o perdão é o melhor caminho para se limpar por inteiro, para se renovar por inteiro na presença dEle. Muito interessante é que muitas vezes nós não queremos liberar perdão sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa, sobre as pessoas com quem convivemos, mas o perdão traz renovo. O perdão, ele
modela novamente o caráter de um homem e de uma mulher. Ele traz não só sabedoria, ele traz muito mais do que isso. Ele faz com que o homem se sinta novamente útil na presença de Deus. Muitas vezes eu tentei guardar mágoas, mas graças a Deus o Senhor me libertou. O Senhor renovou, limpou meu coração de toda angústia e de toda mágoa. E essa noite eu queria que você, se tiver alguma mágoa, alguma angústia te afligindo, que você não consegue perdoar o seu irmão, não consegue perdoar alguém da sua família, não consegue entender o que é o perdão para a sua vida, que o Senhor venha te limpar por inteiro essa noite, te restaurar por inteiro e colocar o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, dizendo: eu sei o que se passou, eu sei tudo o que acontece com você, mas hoje eu vou te ensinar o que é o meu perdão, o que é perdoar o teu próximo, o que é amar como eu te amo, filho. Todas as vezes que cuido de você, todas as vezes que direciono os meus cuidados, os meus olhos sobre você. Ele fala no mesmo versículo de Provérbios, no versículo 22, ele fala: quando caminhares, te guardarei, ou te guardará. Quando te deitares, te guardarei novamente. Quando acordares, falarei contigo. Então que Ele venha falar com você essa noite, e que Ele venha cuidar de você, te guardar, tirar todo sofrimento, a angústia, o espírito de depressão, de medo, de arrependimento. Toda cura leva um processo para ser transformado. Você talvez ainda não passou por esse processo, mas essa noite o Senhor está dizendo: eu tenho um propósito na tua vida. Todo processo que você passar, todo aprendizado que eu quiser te ensinar, obedeça à minha lei. Se entregue em meus braços e eu te mostrarei toda a verdade. Eu livrarei a tua casa do mal. Eu te livrarei de todo pecado. Venha para a presença de Deus essa noite, se humilhe a Ele, mostre para Ele o seu arrependimento, mostre para Ele a sua verdade, não a verdade que eu ou outra pessoa queira ouvir, mas a verdade que o Senhor precisa ouvir esta noite de você. Diga: Senhor, eu não consigo perdoar, coloca amor em meu coração, eu não consigo entender o que é o perdão na minha vida. Traz para mim, Pai, as tuas lembranças, ensina-me a perdoar, ensina-me a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Muitas das vezes o perdão não deixa você progredir na sua caminhada com Deus. O perdão não deixa você seguir adiante nas suas metas, nos seus objetivos, no seu trabalho, na sua casa. Ele não te traz paz. Ele não te traz arrependimento. Ele só machuca, destrói, esfarela todo a sua alma por dentro. Libere o perdão esta noite. Seja um homem ou uma mulher que sabe perdoar. Diz: olha, o Senhor, o meu Pai, o meu Senhor me ensinou a perdoar o meu irmão e o meu próximo. Me ensinou a temer e liberar perdão. Porque só há um Deus que você deve temer esta noite. E é esse Deus que está te pedindo essa noite: filho, obedeça, me escute, ouça a minha voz, não se corroa por dentro, não suje as suas vestes, torne-se um filho legítimo na minha presença. Então, como vocês sabem que Deus os ama de tal maneira, eu queria lembrar você que todo pecado
faz com que você não obtenha desse amor. Toda vez que você não libera perdão, ou toda vez que você está em pecado, você não consegue se aproximar do Senhor. A vergonha não deixa, a aflição não deixa, e o inimigo também usa desses artifícios para te afastar da presença do Senhor. Não deixe isso penetrar no seu coração essa noite. Não deixe isso penetrar na sua alma. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, estou aqui me humilhando mais uma vez, porque preciso da tua cura sobre a minha vida. Preciso entender o que é ser curado de verdade na tua presença. Toda vez que você se entrega ao Senhor, não importa a hora, o lugar, o momento, Ele olha para você com carinho, com atenção. Mas Ele também sabe o momento certo de te repreender, de te ensinar, de te mostrar o que você deve mudar na sua vida. O arrependimento não vem por acaso. Ele não vem só porque você dobrou os seus joelhos. O arrependimento vem quando o Espírito Santo mostra para você toda a verdade. O arrependimento vem quando você procura o Senhor com seu coração contrito, arrependido de verdade, sem justificativas, sem desculpas. Não coloque desculpas para se aproximar de Deus essa noite. Não coloque obstáculos para se aproximar do Senhor e pedir o seu perdão. Porque assim como Ele vai te perdoar, Ele vai te ensinar também a emitir esse perdão para o teu próximo. Não deixe o inimigo colocar nada na sua mente, nem no seu coração. Diga: Senhor, me afasta de todo mal, de todo pensamento maligno essa noite. Me liberta por inteiro daquilo que eu preciso ser liberto. Renova a minha vida na tua presença. Eu não quero nada mais esta noite do que estar contigo, do que sentir a tua presença na minha vida. Ele fala que o amor ao próximo e o fim dos tempos. Ele fala muito isso na Bíblia, porque é chegada a hora, vai chegar o momento em que o Senhor irá buscar a sua igreja. E aquele que tiver guardado algo que suja as suas vestes, que não consiga liberar o perdão, que não consiga entender o que é liberar o perdão, não vai poder escutar seu nome da maneira correta. Porque o Senhor não chama todo aquele de filho. Ele chama pelo nome. Ele sabe o nome de cada um de nós. Por isso Ele fala: não devam nada a ninguém. Não devam nada a ninguém. Se você deve o perdão para o seu irmão, então perdoe. Não fique colocando justificativas para você, dizendo: olha, eu não vou perdoar porque eu não aceito aquilo que a pessoa fez para mim. Quebre esse tabu essa noite em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão como Cristo olhou para você um dia. Olhe para o seu próximo como Deus olha para você, com amor, com misericórdia. Ele não gera dúvidas em nós quando nos olha. Quando Ele olha para dentro da nossa alma, quando Ele olha para o nosso caráter, Ele fala: eu sei porque estou falando isso. Eu sei porque estou te repreendendo. Eu sei porque estou te ensinando. Eu sei porque eu estou querendo te limpar por inteiro, para que você me sirva de todo o coração, com a sua alma, com seu espírito limpo, digno da minha presença, servo de minha casa. Não deva nada, porque tudo que você dever neste mundo será cobrado de você. Se você precisa da minha presença, me busque verdadeiramente.
Deixe-me ensinar o que você precisa aprender. E é isso que o Senhor faz conosco. Como é o amor de Deus por nós? Aqui relata assim: Deus não nos mostra, Deus não nos ama pelo que fazemos. Não há absolutamente nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais, e nada que deixamos de fazer faça com que o Senhor nos ame menos. Você sabe o quanto o Senhor te ama? Sabe o quanto Ele te espera? Sabe o quanto Ele olha para você e diz: olha, esse aqui eu vou ensinar a ele os meus caminhos. Eu vou ensinar para ele aquilo que ele precisa saber. Em João 4, 1 João 4, versículo 8, fala assim: antes que o mundo existisse, Deus já nos amava. Por que será que Ele já nos amava? Porque Ele fez de nós sua semelhança. As falhas vieram por causa do pecado cometido, seja por mim ou por você. Essas falhas nos afastaram. Essas falhas nos tornaram distantes do Senhor. Mas aquele que fala assim: eu preciso voltar para a presença de Deus, eu preciso sentir o que todos aqueles que eu vejo sentir, e falam do Senhor com tanta firmeza, falam do Senhor como se os amasse da mesma forma que Ele os ama. Por que falam assim? Porque sabem quem é o seu Senhor, quem é o seu Pai, quem é o seu Criador. Falam porque entendem o quanto o Senhor operou na vida de cada um deles. Falam com sabedoria porque se arrependeram dos seus pecados. Falam com entendimento porque se humilharam aos pés de Jesus. Falam porque conhecem o Pai e a voz dele quando os guia. Falam do seu amor porque sentem o seu amor constantemente em sua vida. Mas como é o amor? O amor é aquele que trafega sobre a nossa vida, em espírito e em verdade, que muda situações, circunstâncias na nossa vida. Este é o amor de Deus. Este é o que relata aquele que sente a presença de Deus em sua vida. A manifestação do amor de Deus, não há comparações. Palavras não conseguem explicar, mas testemunhos relatam a sua presença. Testemunhos relatam que o Senhor ama, transfere o seu amor para o ser humano, seja ele homem ou mulher. Transfere de tal maneira que cuida, que transborda, que resplandece. Mas para isso precisa arrependimento, precisa se pedir perdão, precisa se entender o que é o perdão, e que você venha entender isso essa noite. Então, uma vez, eu vou fazer uma referência aqui, né, sobre Davi. Uma vez Davi cometeu pecado. Mas por que será que ele cometeu esse pecado? O que foi que conduziu este homem ao pecado, se ele era tão próximo de Deus? Se ele se jogava aos chãos, se humilhava, buscava a presença de Deus todos os dias. O que fez este homem
um pecador? O que fez esse homem não se arrepender do seu pecado? O que fez esse homem? Muito obrigado. O que fez? Precisou a voz da razão, da verdade, chegar até ele, para que ele se arrependesse. E esta noite, eu espero que a voz da razão e que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você. Eu estou aqui essa noite porque eu tive que liberar perdão. Não hoje, mas numa parte do meu passado. E não foi fácil. Mas o Senhor me trouxe a razão. E Davi foi trazido à razão por esse motivo, para que se arrependesse. Porque estava cometendo não só um pecado, estava transgredindo a lei do Senhor. Não adulterar, não matar, não desejar. Tudo isso foi cometido por Davi. O que levou este homem a se afastar do seu Senhor? O que levou este homem a romper a barreira de estar na presença de Deus para estar no pecado? Será que foi o desejo pelo mundo, pelas coisas do mundo? Se você tem desejado mais as coisas do mundo do que a presença de Deus, se arrependa hoje. Chegue na presença dele e diga: Senhor, eu me arrependo de ter pensado assim. Eu me arrependo de ter pensado que o mundo seria melhor para mim do que a tua presença em minha vida. O mundo nunca foi bom, mas o ser humano deve primeiro reconhecer isso, para que o Senhor comece a agir. E só na presença dele você consegue reconhecer que o mundo não presta, que o mundo não te leva a lugar nenhum, não te leva ao principal que você precisa esta noite, que é a sua salvação. Todo pecado cometido por Davi foi um alerta para nós também, para cada um de nós. Porque se você pega o texto e vai ler lá em 2 Samuel, você vai entender como Deus o repreendeu naquele momento. Usou um profeta para falar a verdade para ele. E não adianta esta noite você ficar com raiva ou chateado. Não fique. Porque da mesma forma Davi ficou bravo, irritado e chateado. Mas ele soube reconhecer o seu erro. Ele soube trazer para o fundo da sua alma os seus pensamentos e reconhecer que estava errado. Mude enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é tempo. Se tiver de liberar perdão, libere. Se tiver de ser liberto dos seus pecados essa noite, que você seja liberto, que a sua casa seja liberta esta noite, em nome de Jesus. Siga com o seu compromisso com o Senhor. Davi não teve medo de se arrepender, nem de se humilhar, mas ele também seguiu adiante com o seu compromisso com o Senhor. Ele teve filhos, ele não conseguiu concluir tudo aquilo que o Senhor queria para ele, mas ele soube reconhecer os seus pecados e se arrependeu enquanto era tempo. Não deixe nenhuma mágoa dominar a vontade da sua carne. Limpe-a por inteiro. Se não tiver condições de fazer isso sozinho, que é muito difícil, peça a ajuda do Senhor essa noite. Fale: Senhor, eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado. Torna-me teu filho todos os dias, para que haja cura dentro de mim, para que haja libertação na minha casa e na minha vida. Não desista do Senhor, porque Ele nunca desistirá de você. Ele nunca se afasta dos seus filhos. Ele nunca deixa um filho seu perecer, seja de fome ou de sede, ou da sua presença.
Traga a presença do Senhor. Lembre a Ele, ou deixe Ele fazer você lembrar quão maravilhoso é estar na sua presença. Não importa o problema que nós estamos passando em nosso país, não importa a dificuldade que nós estamos passando, há sempre a presença de Deus sobre as nossas vidas. Lembre-se disso. A presença de Deus é constante. O falar, o sentir da presença dEle nos eleva, nos conforta, nos abriga, nos acolhe e nos protege. Você essa noite precisa entender o que é sentir a presença e o amor do Senhor na sua vida. Fala-se que todo aquele que peca merece se arrepender dos seus pecados, porque o Senhor é justo. Ele espera que por livre-arbítrio aquele que venha se arrepender venha à sua presença confessar os seus pecados. Eu ainda estou respondendo algumas questões do nosso questionário lá. A resposta não está aqui, mas eu tirei um pequeno pedacinho dela. Não vou responder porque ela veio para mim, né? Mas fala assim: um significado, uma direção certa. Qual é o significado para você de Deus na sua vida? Qual é a direção que você quer caminhar com Ele? É na direção certa? Ou na direção que o mundo vinha atrair você? Pois misericórdia pelo aquele que é atraído pelo mundo e não pelo caminho certo da verdade, pela presença do Senhor. Porque fala que aquele que caminha na direção certa, ele prepara espiritualmente, fisicamente, para que se torne seu filho, legítimo e verdadeiro, na sua presença. Então preparar nunca é fácil, porque há caminhos árduos para o preparo. Há caminhos difíceis para ser lapidado por Deus. Poucos entendem essa lapidação. Poucos entendem que devem ser preparados primeiro. Poucos entendem que o Senhor age da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos. Quando você entender que é da forma que Ele quer, e que você deve se arrepender, e que você deve se jogar perante Ele e dizer: olha, Senhor, eu estou entregue, eu estou rendido, entregue totalmente. Não aceito mais nada na minha vida a não ser a Tua presença a partir de hoje. Faça isso e vamos ver o que acontece, porque irá acontecer algo maravilhoso na sua vida. Irá acontecer algo transformador sobre a sua casa. Irá saber que foi Deus quem fez, foi Deus quem tornou possível. Não olhe só para as coisas grandes que o Senhor pode fazer, olhe para as pequenas, porque os detalhes também são importantes. Todo detalhe de uma história faz com que você lembre o quanto o Senhor é maravilhoso. Não se apegue ao detalhe de não querer perdoar, mas se apegue ao detalhe de amar como o Senhor te ama. Olhe e diga: Senhor, Tu liberaste perdão sobre a minha vida. Por que sinto tanta dificuldade em perdoar o meu próximo? Por que sinto tanta dificuldade de liberar perdão para aqueles que também merecem perdão? Pois Davi se jogou aos pés de Jesus quando o profeta Natan o repreendeu, e ele soube buscar esse perdão. Ele soube buscar esse perdão. Então não seja você, nem eu, que não viemos aprender essa noite a liberar o perdão. Todo discípulo ou líder
consegue vencer e trafegar durante essa batalha, de saber liberar perdão pelos seus discípulos, pelos seus líderes, por todos eles, porque entenderam a verdade. Entenderam a verdade. Entenderam que precisam ser lapidados todos os dias. Não olhe jamais com cara feia quando for repreendido. Olhe para o Senhor e diga: eu estou aqui, Senhor, ouvindo a verdade que eu preciso ouvir. Não gere em você conflitos para saber ouvir a verdade. O Senhor abençoa aquele que é sábio e obedece a sua lei. Por que será que o Senhor deixou transparecer esse versículo lá em Provérbios para nós? Por que guardar o seu mandamento? Porque devemos que colocar em nosso coração, pendurá-los ao nosso pescoço, porque sabemos de onde viemos, quem nos libertou, quem nos restaurou, quem nos renovou, quem limpou as nossas vestes quando estavam sujas do pecado. Nós sabemos. Então reconheça essa noite. Tente aprender essa noite e reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Você talvez fale assim: olha, eu não consigo entender, porque muitas pessoas continuam na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, sabe qual é o preço? Se você conseguir responder a pergunta de saber qual é o preço, você saberá também a resposta. Não deixe nada atrapalhar você. Não deixe de se curvar perante o Senhor. Não deixe de buscá-lo. Você pode estar afastado do Senhor, você pode estar longe dele, mas ao sentir a sua presença, saber que ele fala contigo, não só essa noite, mas todos os dias de sua vida, você saberá recorrer a ele no momento certo. Seus caminhos podem se desviar por alguns instantes, mas não será para sempre, porque o Senhor estará lá te esperando para continuar a sua caminhada com ele. Isso faz com que nós sentimos o amor de Deus de tal maneira. Por que compreender ou entender dessa forma? Porque quando o homem arrependido ou a mulher arrependida sabe buscar a presença de Deus, escolher o Senhor, seja em qualquer momento de sua vida, o Senhor estará sempre de braços abertos para ele ou para ela. A nossa casa, a nossa família, ela só é transformada quando nós primeiramente somos transformados. Não deixe a sua casa ser um local de conflitos. Não deixe a sua vida ser um local de confusão. Traga razão, traga verdade. E você só vai conseguir isso se buscar o Senhor. Conflitos, eles sempre acontecem para que venha nos perturbar, nos tirar da presença de Deus. Mas essa noite não há conflito. Essa noite não há empecilhos. Essa noite não há obstáculos nenhum para que você se achegue à presença de Deus. Eu te convido, venha, procure o Senhor. A hora que você achar que está sozinho, fale: Senhor, eu sei que não estou só aqui nesse momento. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu quero me achegar à tua presença. Estou afastado ou estou longe, ou talvez não queira, mas eu
preciso, necessito da tua presença. Todos nós precisamos da presença de Deus. Precisamos limpar o vazio que nós temos. Precisamos trazer a manifestação do amor do Senhor sobre a nossa vida. Mas, irmão, como encontrar? Como se encontra esse amor? Fala assim que quando o Senhor se revelar a você de tal maneira, o seu íntimo sentirá a presença dele. Ele tornará tudo possível para que você o sinta verdadeiramente. Aqui fala, mas a revelação suprema e manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Ele se doou a sua vida por cada um de nós na cruz. Sacrifício esse de maior reconhecimento para mim e para você esta noite. Homens que entregaram a sua vida ao Evangelho, homens que dedicaram a sua vida ao Senhor, nunca se arrependeram da decisão que tomaram, nunca se olharam perfeitamente, a não ser na presença de Deus. Deus é único, e todas as vezes que você entrega a sua vida para Ele, Ele cuida cada vez mais de você. Ele transforma o novo caráter que você precisa ter. Eu acho que cada um de nós devemos a nossa vida ao Senhor todos os dias, sem duvidar, sem reclamar, sem querer ficar longe dele. Quanto mais perto quero estar do amor do Senhor, do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia. O amor de Deus por nós tem um propósito. Propósito de que nós precisamos adorá-lo. Precisamos estar em contato todos os dias com a sua palavra. O propósito e desejo que o Senhor tem pela humanidade é que ninguém se perca, ninguém pereça, mas recebam a vida eterna. Vivam uma vida de comunhão com Ele. Se arrependam, reconheçam seus erros e confessem que Jesus é o Cristo, seu Filho amado. Mas também falar disso nos remete que ter comunhão com Ele, não nos afastarmos dele, torna tudo possível. O homem e a mulher que deseja ter a presença de Deus se joga aos pés dele, o reconhece, o aceita como ele nos aceita. A humanidade deve entender que só há um Deus, um só Senhor, e que ele deve se arrepender todos os dias, seja qual for o seu pecado. Perdoar nunca é fácil, mas transgredir e não obedecer é pior. Quem nos separa, lá em Romanos 8, versículo 35, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Eu acho que nenhum desses deve nos separar da presença de Deus. E seja qual for o perdão
seja qual for o pecado, seja qual for o erro, chegue para o Senhor e fale: Senhor, eu errei, eu me afastei da tua presença, mas hoje quero voltar para ti. Eu errei porque não queria aceitar a tua presença na minha vida, mas hoje me arrependo e reconheço que preciso de ti, do teu amor, do teu perdão. Podem existir qualquer problema, mas o Senhor tornará possível resolver. O problema que existe é uma barreira entre o pecado, nós e o Senhor. E é por isso que Ele odeia o pecado. Podemos verificar em Ezequiel capítulo 18, versículo 22 e 23. Acaso eu tenha prazer na morte do perverso? Será que Ele teria ou queria que você morresse sem se chegar a Ele? Acho que não. Diz o Senhor Deus: não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Se converter e caminhar com Ele. Não ande por caminhos errados mais. Conserte-se enquanto é tempo. Se tiver qualquer problema na sua família, na sua casa ou na sua vida, conserte enquanto é tempo. Mude enquanto é tempo. E peça ajuda ao Senhor, e Ele te dará tudo o que você precisa. Tudo o que você precisar, o Senhor estará contigo. Ele não abandona os seus. Ele não os deixa cair nem perecer. Ele estende a mão e os levanta e os renova todos os dias. O amor de Deus permanece para sempre, porque Ele fala assim: o zelo, o cuidado, a proteção sempre foi considerado promessa do Senhor, para que com o seu povo. Por que será? Promessa do Senhor para o seu povo? Porque Ele quer cuidar de nós. Nós que somos teimosos, arrogantes e ignorantes com Ele e na presença dEle. Não seja assim mais. Seja um homem que diga assim: olha, eu necessito realmente do Senhor. Eu preciso dEle na minha vida. Sem Ele eu não vivo. Eu pereço. E o Senhor é a minha salvação, o meu caminho. Ele é o meu guia. Mas Ele me corrige quando necessário, me ensina quando devo aprender e me mostra o que eu preciso ser na presença dEle. Mude, para que haja mudança em sua vida. Isaías fala assim: quando enfatizar desta maneira, quer dar uma palavra de ânimo para o povo, e está cativo na Babilônia, pois parece existir um sentimento que Deus abandonou o povo, mas Ele nunca abandonou o seu povo. O povo somos nós hoje. Ele nunca abandonou nenhum de nós. Nós que os abandonamos, saímos da presença dEle. Então não abandone o Senhor, porque Ele nunca abandona os seus. A maior demonstração do Senhor está lá em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu e você éramos pecadores. Deixamos de ser porque nos arrependemos. Nós buscamos a face dEle, pedimos perdão e dissemos: Senhor, nunca mais quero transgredir
a tua palavra. Por isso, estamos aqui essa noite, falando em nome dele, para que ele seja glorificado mais uma vez sobre a sua vida. Não deixe de buscar o Senhor. Eu quero enfatizar para você, não deixe. Não deixe. Acho que a maior verdade é quando você ouve ela. E ela vai doer um pouquinho agora, mas vai ser necessário para você. Porque todo aquele que nele crê nunca perecerá. O Senhor demonstra compaixão, o Senhor demonstra misericórdia, e Ele sabe o que Ele precisa fazer para mudar você. Não deixe a presença de Deus. Permaneça. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o problema que você esteja passando, o Senhor vai suprir as tuas necessidades essa noite. Ouça a voz dele, o procure, deixe ele encontrar você da melhor maneira possível. Porque todas as vezes que eu procurei o Senhor, Ele me mostrou o que eu precisava saber. Ele me aconselhou quando eu precisava dos seus conselhos. Ele me mostrou o que eu precisava ser na presença dele. Qualquer criança, quando ouve o seu pai dizer não, pode não conseguir entender por alguns instantes, mas ao compreender o que aquele não significa, vai saber obedecer a voz e o comando certo. O sim para nós é satisfatório, mas também é passageiro, porque ele não nos ensina nada. Ele só demonstra que nós vamos fazer aquilo que nós queremos. Mas o não fala toda a verdade necessária e nos proíbe de fazer e cometer erros. Amém. Fala que felizmente Deus é amoroso e misericordioso, ansioso para nos perdoar de nossos pecados. Por que será que Ele é ansioso em perdoar, em querer que nós o busquemos? Tem uma referência lá em Pedro, livro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, acho que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que fala assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém peça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não tem pressa, mas eu acho que você deve ter pressa em chegar até Ele, porque Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Vem mudando a minha, e eu não me arrependi de nada, porque quando eu entrei na presença dele, tudo mudou para melhor. Que você venha, se achegue a Ele. Aqui tem uma outra referência que fala assim: Ele é paciente com você, não querendo que ninguém peça, mas todos para vir ao arrependimento, né? Deus deseja nos perdoar, então Ele proporcionou o nosso perdão. Como Ele proporcionou? Sendo paciente com você, comigo? Né? A única penalidade justa para os nossos pecados é a morte. Eu acho que nenhum de nós quer morrer
com os nossos pecados, ou com os pecados. Devemos sim reconhecer os nossos pecados e buscar a Ele. E buscar a Ele para pedir perdão. Eu queria que você essa noite olhasse para seus familiares, se você estiver na sua casa. Olhe para eles da mesma forma que Deus olharia para você. Olhe para eles e fale assim: olha, eu tenho uma família abençoada, porque todos aqui que estão na minha frente, eu os amo. Deus me mostra que eu devo sentir amor não só pelos meus familiares, mas pelos meus amigos, por todos aqueles que precisam do Senhor. Mas a sua família esta noite, as pessoas que estão próximas de você essa noite, merecem sentir esse amor do Senhor, merecem o mesmo perdão que você mereceu. Então olhe para eles e fale assim: olha, eu tenho uma família abençoada, a minha casa, o meu trabalho é uma bênção. Todos os propósitos do Senhor irão se cumprir sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho. Eu queria que você essa noite falasse essas palavras com firmeza. Não se arrependa de dizê-las, não só para você mesmo, mas para a sua família, para as pessoas que você ama. Olhe para essas pessoas e diga: o Senhor os ama e eu também os amo, porque o Senhor também me ama. Eu sei reconhecer o amor do Senhor através da vida dessas pessoas que estão aqui na minha frente. Por quê? Porque o Senhor demonstrou amor por mim primeiro. Quem era eu? Né? Quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo? Mas essa noite todos nós já conhecemos, e aqueles que não conhecem irão conhecer o nome do Senhor. E esta noite essa palavra venha fazer você refletir quando olhar para qualquer um na sua casa, na sua família ou fora dela, e tente demonstrar o mesmo amor que o Senhor mostrou por você. Aleluias. Eu queria pedir mais uma vez para o meu líder vir aqui me ajudar na oração. Nós vamos encerrar essa palavra. Que você tenha entendido o recado esta noite. Não é o Alexandre que deu esse recado para você. Foi o Senhor que me direcionou até aqui para falar o que você precisava ouvir. Porque o Senhor primeiro fala com a gente. Depois nós transmitimos aquilo que recebemos. E continuamos recebendo. Mas aí fica para uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Vamos orar, Cristo. Queria que você fechasse seus olhos, ficassem de pé, aqueles que podem. E pedisse ao Senhor sabedoria, perdão, entendimento e amor sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre os seus negócios. Em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Deus. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão acompanhando de perto na igreja. Obrigado, Senhor, por cada familiar, cada pessoa que pôde ouvir e assistir essa live. Senhor, abençoa cada um deles, ó Senhor, na tua presença, Deus. Os guarda, os protege, Pai, em suas casas, suas famílias, ó Deus. Protege a tua igreja, protege esta nação, este país, Deus. Livra-os de todo o mal, Senhor. Tira, Pai, todo o pecado que o inimigo tenta colocar em suas casas, em suas famílias. Liberta-os, Senhor. Os renova, Deus, na tua presença, Senhor. Toda cura e toda libertação, Senhor, vem de ti, ó Deus. Esta noite, Senhor, estamos aqui, Pai, te pedindo pelas famílias, Pai. Te pedindo, Pai, por cada um que está aflito, angustiado, ou precisando ouvir a tua voz esta noite. Eu sei que o Senhor os ama, Senhor. O Senhor os transforma cada dia mais na tua presença. Que eles venham buscar a ti, Senhor, em arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus. E que você venha ser liberto. Em nome de Jesus. Amém.